Pessoal, não é novidade para ninguém o ódio que a mídia e a esquerda sentem do ex-presidente Bolsonaro. E a palavra que a gente pode citar é essa mesmo, é o ódio. Seja você de direita ou de esquerda, você reconhece que isso existe. Não houve um dia sequer de tréguas ao ex-presidente Bolsonaro por parte da imprensa durante o período que foi presidente. E agora, um pouco mais longe dos noticiários, mas não tão quanto deveria, porque agora ele é um ex-presidente. Você pode ver que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ninguém nem fala sobre Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, raramente aparece nos noticiários, mas o Bolsonaro ainda tem muita matéria sobre ele. E é lógico que eles pegam fagulhas e fazem de tudo para fazer o cancelamento, ou seja, ataques ao ex-presidente Bolsonaro. E aí, eu trago para vocês o exemplo disso, matéria da CNN. Um e-mail aponta que pedras preciosas para Bolsonaro tinham que ser entregues em mãos a Mauro Cid. Uma mensagem obtida pela CPMI de 8 de janeiro aponta orientação para que o presente ao ex-presidente não fosse cadastrado e fosse entregue em mãos ao ex-ajudante de ordens. Olha só que coisa grave. Se você não parar para analisar, se você não for a fundo analisar as matérias, aqui essa matéria dá a induzir que havia um contrabando de pedras preciosas caríssimas por parte do Mauro Cid e do Bolsonaro. E quando fala de pedra preciosa, você não acha que é preço de bolinha de gude. Você não acha que você compra uma pedra preciosa por 100, 200, 300, 400 reais, né? Você imagina algo igual aquele colar, que mais uma vez mentiram. Disseram em todas as matérias que custavam 16 milhões de dólares, de reais, e no final das contas se mostrou que não tinha nada a ver com isso, né? Um valor bem inferior. Mas olha só, o ex-presidente precisou se manifestar nas redes sociais, retrucando aqui a matéria da Folha de São Paulo e vários outros jornais. A Folha, que tem um caso de amor e ódio com Bolsonaro, né? E Bolsonaro teve que retrucar. Ele publicou a matéria, que o título da matéria é E-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas e CPI aciona a Procuradoria-Geral da República. E aí, esse aqui é um Instagram oficial do Bolsonaro, ele escreveu o seguinte: há poucos dias fui caluniado por uma deputada do PCdoB. PCdoB, para quem não sabe, é o Partido Comunista do Brasil. Pode ser comunista aqui no Brasil, tá? Na CPMI, como tendo recebido diamantes para financiar atos antidemocráticos. Só no Brasil, uma comunista muito bem nutrida, que nunca passou fome na vida, fala em defender a democracia. Depois de muitos ataques pela grande mídia contra a minha pessoa, a verdade apareceu. A própria Folha de São Paulo identificou o advogado, morador de Teófilo Otoni, Minas Gerais, como doador das pedras, que não eram diamantes. O advogado, Josino Correia Júnior, pagou pelas pedras preciosas, semi-preciosas, digo, o valor de R$ 400 e presenteou o presidente. Esperar honra, respeito, democracia e verdade de uma comunista é uma utopia. Mentir, caluniar e acusar os outros do que eles são é o método. E aí ele pede para ler a matéria da Folha de São Paulo. Agora imagina o Bolsonaro pedindo divulgação para a Folha de São Paulo. Por isso que eu digo que é uma relação de amor e ódio. Ou seja, mais uma mentira da esquerda aqui sendo exposta. Mas aí a minha pergunta é: vai ter multa? Vai ter perseguição? Vai ter aplicação de sanções pesadas, como a gente vê no caso de publicações de alguns deputados de direita? E essa aqui é a Jandira Fegali, a deputada do Partido Comunista do Brasil, responsável por divulgar que o Bolsonaro tinha recebido diamantes, uma vez que não se trata de diamantes, trata-se de uma matéria inverídica. Pessoal, vocês sabem bem que durante um período desse início de gestão Lula, Lira e Lula quase se estapearam, né? No sentido figurado da palavra. Chegou um ponto que Lira quase derrubou os ministérios do Lula. E aí, meu amigo, se os ministérios de Lula tivessem caído naquela época, Lira teria a chance de derrubar o Lula por completo. Ou seja, hoje Lula já estava impeachmentado.
mas não aconteceu. E aí a gente precisa trazer essa matéria do blog do Noblar aqui, que é do jornal Metrópolis. O PT já está conformado com a perda de espaço no governo. O PSB ainda não. O que isso quer dizer? Ele começa dizendo o seguinte: quebrou a cara aqueles que apostaram que ia ter um conflito eterno entre Lula e Lira. Hoje Lula morre de amores por Lira e Lira por Lula. Afinal, o buquê de rosas dado por Lula a Lira chama-se emenda secreta. Aquela mesma que o Lula falou que era criminosa, aquela mesma que o Lula falou que era um escândalo de corrupção gigantesco. Pois é, agora o Lula sabe usar muito bem e o Lira já está totalmente apaixonado pelas emendas do Lula. E aí o Lira quer mais, quer comissões, quer ministérios. E para alguém entrar, alguém tem que sair. E aí o PSB, que é o partido do Alckmin, tem 11 deputados. E desses deputados, tem 3 ministérios. E aí Lula vai ter que cortar onde está mais fraco, ou seja, está trocando o Alckmin pelo Lula. E essa situação não está agradando nem um pouquinho. Por quê? Porque o PSB está perdendo força. Foi o PSB que fez com que Lula voltasse ao poder. E agora Lula vira as costas do PSB para engatar o seu romance com o Lira aí, o romance político no sentido figurado da palavra, é lógico. Pessoal, esse aqui é o Nicolás, mas não é o Nicolás Maduro, é o Nicolás Petro. E a responsabilidade que é jogada contra ele não é muito diferente da do Nicolás Maduro. Esse aqui é o filho de um grande aliado do Lula, que já está preso. E o grande aliado do Lula, um presidente aqui da Colômbia, a qualquer momento também pode parar atrás das grades. Pois é, o próprio filho entregou o ouro para que o seu pai possa ir parar detrás das grades. Olha só essa matéria aqui do Terra Brasil Notícias. O presidente da Colômbia, amigo de Lula, usou o dinheiro do narcotráfico na campanha eleitoral. Pois é, ficou comprovado isso aqui já. Nicolás Petro, que é o filho, filho do presidente da Colômbia, que é o Gustavo Petro, que é esse aqui, afirmou que um homem condenado por narcotráfico deu dinheiro para a campanha presidencial do seu pai, ou seja, ele deu com a língua nos dentes e entregou seu próprio pai. Talvez em busca de uma delação premiada, vai saber. A afirmação foi feita ao Ministério Público. Nicolás é acusado de lavagem de dinheiro e está em processo de colaboração com os promotores, ou seja, o filho entregou o pai para sair da cadeia. Que coisa bonita, o amor fraternal aqui dos aliados do Lula aí, desse pessoal de esquerda lá da Colômbia, né? O promotor do caso, o Mário Burgos, afirmou em audiência judicial nesta quinta-feira que Nicolás recebeu grandes somas de dinheiro de Samuel Santana Lopes Sierra, que já é condenado por narcotráfico nos Estados Unidos. Abre aspas para a fala dele. Parte desse dinheiro foi usado pelo próprio senhor Nicolás Fernando Petro Burgos e outra foi investida na campanha presidencial de 2022, disse o procurador, ou seja, está a um passo da cadeia, assim como seu filho está. E aí, pode ser que ele resolva denunciar mais alguém para sair mais cedo da cadeia, né? Aí a gente espera para ver o que está acontecendo. Pessoal, por fim, mas não menos importante, a gente vai falar agora da última decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, da liberação das drogas. Eu tenho, e como posicionamento de cidadão, que a decisão do Alexandre de Moraes de descriminalizar drogas para uso pessoal é uma decisão que é uma verdadeira aberração jurídica. Afinal, a sociedade vai sofrer e vai pagar muito caro por essa decisão. Hoje, eu estava passando nas ruas e uma coisa muito engraçada aconteceu. Passou uma pessoa vendendo, um trabalhador. Você vê que é uma pessoa humilde, vendendo um ambulante, bem de idade já, e outra pessoa passou falando que o seu filho está
usando droga. E aí o senhor gritou, faz o L, afinal, você não vai dar conta nem de bancar as drogas que seu filho vai usar, porque agora vai ser liberado, ou seja, é sinal que até as pessoas mais humildes, estão prestando atenção no que acontece na política. E aí, a gente precisa lembrar vocês o vídeo do Alexandre de Moraes, que viralizou, do Alexandre de Moraes cortando pés de maconha, enquanto ele ainda era secretário, se prometendo ser um ávido combatente às drogas, mas no final das contas, na hora que o poder chega na mão, não é bem assim que foi a decisão dele. E aí, essa aqui é a matéria da CNN, só para confirmar, Moraes vota para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e o STF encerra a sessão sem data para retomada, ou seja, a pressão da população veio para cima e eles acabaram mantendo aí sem a continuidade dessa ação, que é a liberação das drogas. Uma verdadeira aberração. Mas cabe a gente lembrar aqui um trecho trágico, para não ser lúdico, foi trágico mesmo, das eleições de 2022, por Minas Gerais. Um candidato do PSOL, ele quase ganhou as eleições, por causa de um vídeo que viralizou. Ele fez uma música de campanha que falava, maconheiro não deixe para depois, aperte o verde e o número do maconheiro aí, do candidato aí. E ele que é um professor, viu, gente? Um professor defensor das drogas e foi candidato a deputado federal por Minas Gerais pelo PSOL e quase ganhou. Mas isso representa o posicionamento do partido. Olha uma nota do PSOL aqui. Nós defendemos a legalização da maconha para uso medicinal e recreativo. Não vamos abrir mão das nossas posições para as eleições. Se você também defende, lembre-se disso. Nas urnas, vote no que você acredita. Ou seja, vota em quem vai liberar as drogas. O problema é que quando avisaram que Lula era favorável à liberação das drogas, quem falou isso foi multado por fake news. E hoje tem uma resolução 725, se eu não me engano, do Ministério da Saúde, dizendo que o governo Lula é a favor do aborto e a favor das drogas. Enfim, algo bem temerário. Mas não foi só o Lula, não. Tem gente que achava que FHC era de direita. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. FHC, que é o Fernando Henrique Cardoso, lembra do ex-presidente? Fernando Henrique Cardoso, um algoz do Lula, pelo menos em tese, igual o Alckmin, né? E intelectuais pedem a legalização da maconha. Pois é, pessoal, pelo que eu aprendi, quando você fala intelectual, você pensa, você imagina uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente não pede a liberação da maconha e a legalização da maconha. Pois é. Isso aqui só escancara uma coisa para todos nós. Escancara que, na verdade, nunca teve uma briga entre direita e esquerda. Era uma esquerda mais limpinha, menos radical, contra a esquerda radical do PT. É só isso que sempre aconteceu no Brasil. E aí, quando algum idiota, imbecil chegar até você, que se diz intelectual, falando que quer a liberação das drogas, a liberação da maconha, mostre esse vídeo para eles, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, eu preciso de ajuda, alguém tem que ajudar o meu filho. Eu vou no UPA, eu vou na saúde mental, eu vou pro CAPS, eu não consigo, ele precisa ser internado, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ele rouba tudo que tem dentro de casa, ele já foi internado em Jandaia, ele já foi internado em Rolândia, e daí só liguei na saúde mental, a saúde mental disse que o médico aqui podia fazer uma cartinha e levar lá. Não, o médico disse que daqui não pode fazer, tem que ser um psiquiatra. Agora eu vou lá na saúde mental, mas um empurra pro outro. Eu já fui no Ministério Público, eu já fui na Defensoria Pública, eu não aguento mais, eu preciso trabalhar, eu não posso faltar do serviço, eu sou professora, se eu faltar mais de 15 dias eu vou ser encostado pelo INSS, eu pago aluguel, eu pago a pensão desse filho que é doente. Quantos anos ele tem? Ele tem 37 anos, ele tem doença, ele tem transtorno bipolar. Ele é usuário de droga e ele precisa ser internado. Ele ficou internado em Rolândia, mas menos de 2 meses. Uma pessoa com esse tipo de problema já falaram que tem que ser pelo menos uns 8, 9 meses ficar internado para desintoxicar.
E eu não consigo, e eu não aguento mais. Eu preciso internar. Ele fugiu daqui. Eu já chamei a polícia. Eu falei pra polícia achar ele. Alguém tem que ajudar o meu filho, pelo amor de Deus. A senhora tá saindo daqui e vai pra onde? Eu quero que interne ele em algum lugar, pelo amor de Deus. Eu liguei na prefeitura agora, olha, não é política. Júnior, não quero falar mal de você, prefeito. Não quero falar mal de nada. Eu quero que ajude meu filho, pelo amor de Deus. É isso que eu quero. Eu vou gritar, eu vou ficar gritando hoje o dia inteiro pra essa cidade, pra alguém ajudar o meu filho, pra polícia encontrar ele, internar ele, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais.